Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho, jatinho pago pelo crime organizado. A gente não vai mudar o Brasil se a gente não colocar o dedo na ferida e mostrar a realidade. Nós temos um país que está doente e nós naturalizamos a doença. Eu não posso me conformar em naturalizar a contratação reiterada de esposas de ministro como se advogadas fossem. Na prática, o que são advogadas, devidamente registradas na ordem respectiva, mas você não consegue achar um ato processual que justifique os pagamentos do volume que recebem. E isso foi naturalizado. Não cabe, assim, acho que a gente tem e me disponho a fazer esse enfrentamento literalmente desde 2019, desde fevereiro de 2019, quando botei o pé aqui, e vou persistir nesse enfrentamento enquanto aqui estiver. Olha a soberba de Alexandre de Moraes. Quando ele fala que o Brasil tem o judiciário mais poderoso do mundo, ele acabou de dizer o quanto pessoas estão presas de forma absurda, de forma ilegal e injusta. O caso do Marcola prescreveu. Nós vimos também que ministros do Supremo pegam carona em jatinho que, de alguma forma, é ligado ao crime organizado. A Palestina é o país mais perigoso do mundo. O Brasil está na 7ª posição. Ministro do Supremo Tribunal Federal pode sair algemado e preso do STF, perder o seu poder da caneta, tirar a toga das costas e cumprir pena em uma penitenciária. Eu acho que isso é inacreditável. Eu acho que seria até um sonho para muitos brasileiros, até porque o que nós estamos vendo de corrupção, isso já se tornou algo normal aqui no nosso país. Infelizmente, até porque o exemplo maior, que é o presidente da República, é conivente com a bandalheira. Já foi envolvido no Petrolão, no Mensalão, roubo dos aposentados agora, que ninguém tem dúvida. O filho dele, que recebia mesada do careca do INSS. O irmão dele, que é vice-presidente de um sindicato que desviou milhões dos aposentados. E agora, um presidente que coloca sigilo em tudo. Ninguém pode saber de nada. E para o espanto de ninguém, ministros do Supremo Tribunal Federal com rabo preso com o dono do Banco Master, que desviou mais de 12 bilhões. Inacreditável. E o Dias Toffoli, não sei porquê, decidiu colocar sigilo total. Agora ninguém sabe mais de nada. Por que será? Se um juiz que deveria representar a lei, a justiça, se o juiz que deveria ser a pessoa que deveria julgar as coisas erradas, se ele está acobertando é porque alguma coisa tem. E o senador Alessandro Vieira colocou o dedo na ferida e disse: ministros do Supremo podem sair preso. Eu tenho certeza que isso seria um dos passos para que a impunidade fosse caindo por terra. Mas veja só, enquanto nós vemos um senador de forma independente tendo a coragem de fazer um pronunciamento dessa forma, o Marcola está ganhando algumas benesses dentro dessa justiça brasileira. É inacreditável. Bora assistir esse vídeo que está sensacional, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e olha só o que o senador Alessandro Vieira falou na frente do ministro da Justiça, Lewandowski. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho, jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. É um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração dos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. Até para poder tirar um deslize acidental do relator, até para blindá-lo e deixar claro, quando a Excelência disse que no Senado tem candidatos que foram eleitos, né, senadores por crime organizado, acabou que colocou os 81 senadores na posição de suspeito. E eu sei que essa não é a tua intenção, mas é só fazer uma revisão na fala para que os 81 senadores não fiquem. Então é você, né? É só essa correção para te blindar. Agradeço, senador Marcos Duval. A frase utilizada foi campanhas financiadas pelo crime organizado. Quem trabalha para a BET é financiado pelo crime organizado. Quem trabalha para lobby em banco que rouba dinheiro de aposentado é financiado pelo crime organizado. E cada um que viste a sua carapuça. Tem um negócio chamado Conselho de Ética, estou à disposição. Mas é muito evidente a realidade. A gente não vai mudar o Brasil se a gente não colocar o dedo na ferida e mostrar a realidade. Nós temos um país que está doente. E nós naturalizamos a doença. Eu não posso me conformar em naturalizar
a contratação reiterada de esposas de ministro como se advogadas fossem, na prática. Porque são advogadas, devidamente registradas na ordem respectiva, mas você não consegue achar um ato processual que justifique os pagamentos do volume que recebem. E isso foi naturalizado. Não cabe, assim, acho que a gente tem, e me disponho a fazer esse enfrentamento literalmente desde 2019, desde fevereiro de 2019, quando botei o pé aqui, e vou persistir nesse enfrentamento enquanto aqui estiver. É interessante, né, essas falas do senador Alessandro Vieira, e é porque ele não tem nada a ver com o bolsonarismo, nada a ver, ele é do Centrão, MDB, de Sergipe. Mas o que ele falou tem que ter muita independência para se pronunciar dessa forma e dizer: ministro tem que ser preso. Se for um senador que tenha rabo preso, corrupção, alguma coisinha, meu filho, algum dos ministros caça na hora o mandato dele. Censura na hora, manda até prender, tira o mandato, porque é assim que está funcionando. Mas como senador, ele é um delegado, um homem honesto, independente, e é porque é do Centrão, mas olha só a ousadia e a coragem. Então, para derrubar a narrativa de algumas pessoas que dizem que o Centrão não presta, olha aí um senador independente que está fazendo um bom trabalho nessa CPMI do crime organizado. Agora olha só as falas desse vereador aqui, que também é sensacional, complementando isso que o delegado já vem falando. Tá chegando a hora em que um ministro do STF pode de fato ser preso. Mas quem diz isso não sou eu. Foi o senador Alessandro Vieira, um senador do Centrão e relator da CPI do crime organizado. O que torna essa afirmação ainda mais embasada é que ele não é um aliado do Bolsonaro, nem visto como extrema-direita, mas sim do Centrão puro. Olha que bomba, ele criticou ministros que acham normal pegar carona em jatinho pago pelo crime organizado. Uma clara alusão ao episódio do Toffoli que viajou com o advogado do Banco Master para ver a final da Libertadores. Vocês lembram que 2 dias atrás eu postei um vídeo aqui falando que o caso do Banco Master tinha tudo para virar a nova Lava Jato, né? Pois é, olha só o que a Malu Gaspar publicou no Globo hoje. Revelações sobre ministros afundam o Supremo na crise do Master. Segundo a jornalista, todo mundo em Brasília ficou mais tranquilo depois que o Toffoli puxou o caso do Banco Master para si e decretou sigilo. Todo mundo respirou aliviado. Mas aí tudo mudou. Mudou porque descobriram que o ministro viajou com o advogado do Banco Master de aviãozinho particular e que a esposa do Alexandre de Moraes é advogada do caso por 3,6 milhões de reais por mês. E fica pior, ela escreve na matéria que o objeto da contratação é amplo e que o contrato também prevê acompanhamento de projetos de lei de interesse do Banco Master no Senado e na Câmara Federal. Por que a esposa do Alexandre de Moraes acompanharia projetos de lei na Câmara? E aí ela confirma o que eu falei para vocês, que o caso do Banco Master poderia se transformar em uma Lava Jato 2.0 e que todo mundo em Brasília e na Faria Lima, que conhece bem as entranhas do Banco Master, sabe que o abalo poderia ser gigante. Só falando aquilo que eu já tinha avisado vocês no Globo. O abalo foi tão grande que fez até o Gilmar Mendes recuar daquela decisão dele de que somente a PGR poderia pedir impeachment do ministro. E tem muita coisa cabeluda que eu não posso comentar aqui em público para vocês, mas se você quiser saber, é só entrar para a comunidade que eu criei. Comenta aqui embaixo, comunidade, que eu te mando o link e você pode entrar também. Fato é que esse caso fez os ministros perderem os poucos defensores que eles ainda tinham e deixar Brasília completamente aterrorizada. Se você quiser saber mais, me segue aqui para acompanhar as novidades e compartilha esse vídeo para mostrar a verdade sobre o STF e o Banco Master. Veja a arrogância e a soberba do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que aqui no Brasil nós temos o Supremo Tribunal Federal mais forte do mundo. Por que será? Porque ele faz tudo o que ele quer. É exatamente isso, porque os parlamentares estão de joelho, o Senado está de joelho, os outros ministros se ajoelham diante de Moraes, por isso que ele se pronuncia desse jeito, com essa arrogância, essa soberba, essa vaidade de dizer que aqui nós temos o Supremo mais forte do mundo. Porque ele prendeu o Bolsonaro, prendeu os generais, ele criou um golpe, ele criou toda a narrativa, fez o que quis, e aí ele se pronuncia dessa forma. Mas olha só esse comentário aqui, aonde joga por terra essa narrativa desse ditador da toga, o ministro Alexandre de Moraes. Olha só o que esse jornalista, comentarista vai falar sobre essas falas desse ministro. Alexandre de Moraes exagerou nesse discurso. De fato, o Brasil tem o judiciário mais forte do mundo? Olha a soberba de Alexandre de Moraes. Quando ele fala que o Brasil tem o judiciário mais poderoso do mundo, ele acabou de dizer o desequilíbrio entre os 3 poderes, porque ele não falou que o executivo é o mais poderoso do mundo e nem que o Congresso é o mais poderoso do mundo. Ou seja, o judiciário hoje está acima de tudo, é super poderoso, e isso já é, por si só, um ato extremamente antidemocrático. Alexandre de Moraes
Moraes confunde força com abuso de poder. Ele confunde força com autoritarismo. Ele acha que força é o Supremo fazer a investigação, fazer a acusação, julgar, fazer todo o processo, tirando inclusive de vários que estão perseguidos politicamente aí, o seu direito de poder entrar todas as instâncias para poder se defender de forma justa. Ele acha que mandar prender de ofício as pessoas, como ele fez em várias pessoas críticas, é força. Ele acredita que confiscar dinheiro de empresas que ele vai dando multa, revelia por ofício é força. Isso não é força, isso é autoritarismo e isso é antidemocrático. Então ele errou demais e ele acabou expondo exatamente o que ele pensa. Ele acha que com o autoritarismo e a força que ele tem o judiciário, mas ele não é o judiciário que nós queremos. O judiciário que nós queremos é um judiciário recuado, que não está fazendo Big Brother Brasil, aparecendo nas manchetes e querendo aparecer. Ele tinha que ser muito mais comedido, ficando só nos atos, como é nos Estados Unidos e as outras grandes cortes no resto do mundo. Alguém sabe o nome dos juízes da Suprema Corte do resto do mundo? Ninguém. No Brasil todo mundo sabe tudo, porque eles estão verdadeiros pavões que se deslumbraram com o poder e acham que são intocáveis. Ele também acha que poder é ser intocável, porque ninguém vai conseguir retirar eles de lá. O que nós estamos vendo é uma atrocidade, é uma violência, é o caminho do autoritarismo judicial e isso é absolutamente antidemocrático. Então, ele acabou se exaltando, mas ele expôs o que ele pensa e isso é extremamente grave. Agora segura porque a bomba vem agora. Veja só, enquanto pessoas estão presas de forma absurda, de forma ilegal e injusta, o caso do Marcola prescreveu. Inacreditável. Olha só, a justiça absolve Marcola e outros 159 do PCC por prescrição do processo. E o que é isso? Em termos simples, o processo prescrever é quando o prazo legal expira e não há mais tempo possível para continuar ou punir o infrator. Ou seja, passou-se tempo demais, não julgaram ele, então prescreve, não pode mais punir. Inacreditável. Marcola e 159 do PCC. É a justiça brasileira. Não se espante, nós estamos no Brasil. Olha só o que essa delegada vai falar sobre esse absurdo que está acontecendo aqui no Brasil. Essa decisão, ela foi a aplicação da lei e ela demonstra o ato mais vergonhoso do sistema de justiça, o ato mais vergonhoso do Estado, que é justamente, e infelizmente a defesa está certa, é mostrar de forma comprovada a ineficiência, a morosidade, a ausência de cumprimento dos preceitos constitucionais da administração pública, que justamente estaria, dentre eles, a moralidade, a transparência, a eficiência, todos eles previstos no artigo 37. Quando o Estado, o sistema de justiça, não atua da forma como a sociedade merece, quando não existe estrutura para dar vazão a todas as demandas que chegam, tanto no poder, na Polícia Judiciária, Ministério Público, Poder Judiciário, é a mais vergonhosa resposta da impunidade àquele que não espera essa ressalva da lei, que é a perda da possibilidade de poder ali ter o Estado dando a resposta à certeza do castigo. Por quê? Porque a lei prevê. Se existe uma ineficiência absoluta, uma morosidade, algo que não é feito dentro do prazo prescricional, que não é pouco, perde o Estado o direito de punição. Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Raquel Galinatti, delegada e deputada estadual por São Paulo, a respeito dessa decisão em favor, né, de Marcola, o principal líder do PCC. Queria perguntar para a senhora de uma forma muito direta o que essa decisão revela sobre a capacidade ou a incapacidade do sistema de justiça brasileiro de lidar com essas organizações criminosas altamente estruturadas. Nós estamos acompanhando aí a votação essa semana do PL antifacção lá em Brasília, pelo Congresso. Queria que a senhora analisasse esse cenário para a gente. É a ineficiência do Estado completo, é a ineficiência do Estado, do governo federal, é a ineficiência de organização no combate ao crime, é a ineficiência e inoperância da lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, é a ineficiência total que ora
ou outra, maqueiam, colocam de forma fantasiosa projetos de lei como isso fosse solucionar ou apagar a incompetência. O combate ao crime e aqueles que integram o sistema de justiça são extremamente competentes, mas a competência ela fica esvaziada a partir do momento que não existe estrutura, não existe o contingente necessário para que possa ali dar a resposta que a sociedade tanto clama, que é a justiça, que é um Estado mais seguro, que é um Estado mais justo. Então, claro, isso faz parte da vontade política dos entes federativos para que o sistema de justiça possa funcionar. Caso contrário, nós estaremos assistindo mais escândalos vexatórios de impunidade por incompetência. Bom dia, deputada. Eu ouvi muito da senhora aí a palavra ineficiência, né? E sem dúvida, quase tudo que vem do Estado é um tanto ineficiente. Na parte da justiça não seria diferente. A morosidade. Agora, nós temos visto, às vezes, a justiça na sua última instância, no STF, por exemplo, bem célere, dependendo do alvo. Nós vimos também que ministros do Supremo pegam carona em jatinho que, de alguma forma, é ligado ao crime organizado. Coisas que só acontecem no Brasil. Eu sei que é uma provocação, eu sei que é difícil responder, porque o que a gente tem é o que a gente pode observar de maneira objetiva, né? O atraso, a morosidade, a incompetência, mas a senhora mesmo mencionou a palavra narco-estado. Não estaríamos diante de um projeto deliberado de favorecer esses criminosos e punir, por exemplo, gente que estava combatendo eles? Porque nós temos no Brasil Anderson Torres, General Heleno, próprio presidente Bolsonaro presos, e nós temos Dirceu, Lula, Sérgio Cabral soltos. Então me parece muito mais um projeto do que apenas uma questão de incompetência. Perfeito. Quando existe uma autonomia institucional, a blindagem contra essas odiosas ingerências políticas, ela existe. Na ausência de autonomia institucional, isso eu falo das polícias judiciárias como um todo, essas polícias estão vulneráveis, afetas e sujeitas a ingerências. E as ingerências não são somente aquelas diretas em escolhas deliberadas do que é importante ou não a ser investigado, a dar andamento e celeridade, principalmente quando se sufoca determinadas investigações, matam investigações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro e recente: o escândalo do rombo, da covardia de roubarem idosos e pessoas vulneráveis do INSS. A equipe não chegavam a 5 policiais federais num contexto do rombo bilionário e da covardia que fizeram. Agora, quanto será o contingente, que também não é transparente, para essa celeridade absoluta de escolha em processos que, ao meu entender, na minha leitura e tipificação, não existe materialidade delitiva ou autoria suficiente para poderem ali serem ao menos investigados, por exemplo, no crime de abolição abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa, né, de abolição ou tentativa de golpe. Esses crimes eles detêm ausência e carência de materialidade, porque para você poder praticar um golpe é necessário a inviabilização dos poderes. Não foi o que ocorreu. Então realmente fica muito complicado. Então e essa parte dessa vulnerabilidade ocorre na contaminação política, em que instituições de Estado ficam afetas e vulneráveis a ingerências espúrias, não só políticas, como de diversas esferas. E para completar a vergonha do Brasil diante do mundo, o Brasil entra para a lista de um dos 10 países mais perigosos do mundo. Inacreditável. É o país do PT, é o país da esquerda, e é porque tudo tá indo bem. Economia, segurança, no governo do Lula tá uma maravilha. Olha isso aqui na CNN. Que vergonha! O Brasil ficou entre os 10 países mais perigosos do mundo em 2025. Esse assunto é um dos destaques no site da CNN Brasil. Segundo o ranking feito pela organização não governamental ACLED, a Palestina é o país mais perigoso do mundo. O Brasil está na 7ª posição. México, Equador e Haiti são os outros países que aparecem na lista. 4 indicadores foram usados como base para esse ranking. Quais são eles? Mortalidade, perigo para a população,
abrangência geográfica dos conflitos e número de grupos armados. O Brasil entrou na lista por causa da atuação de gangues que disputam o controle de territórios. Em outubro, uma operação policial no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho deixou 122 mortos. Vem cá. Você está satisfeito com o país que nós temos hoje? Você está satisfeito com essa justiça? Com o presidente? Com esses parlamentares de meia cuia? Que é um monte de gato pingado ali. É uma minoria que faz diferença ali. Mas essa minoria, pelo fato de ser uma minoria, não muda nada. Porque a grande maioria está envolvida na bandalheira, na corrupção, na rachadinha, tudo com a ficha suja no STF. Para completar, o STF está mais sujo do que pau de galinheiro. O presidente da República não é exemplo de nada para o país, porque quem olha para o presidente da República vai se espelhar em quê? No homem mentiroso, que coloca sigilo em tudo, que fala que o traficante é vítima dos usuários. E aí? Um ministro da Fazenda, da Economia, que não tem responsabilidade fiscal, um governo que gasta mais do que o que arrecada, e é porque passa da casa do trilhão, mas mesmo assim não dá, as contas do governo não fecham. Nós vamos fechar o ano com a dívida bruta do país de 10 trilhões. Como é que paga um negócio desse? Você está satisfeito com esse governo? Que nesse governo acontece o assalto dos aposentados, que esse governo diz, não, foi nós que investigamos, que a culpa é de Bolsonaro. Eles não têm a mínima competência para assumir a responsabilidade, para reconhecer seus erros. Não, fica blindando todo mundo na CPMI, não pode trazer o careca do INSS, aliás, não pode trazer o irmão do Lula, o Frei Chico, não pode trazer o filho do Lula, o Lulinha, que saiu do Brasil recebendo 300 mil reais por mês, do roubo dos aposentados, o Frei Chico, vice-presidente do sindicato que desviou milhões dos aposentados, mas está tudo bem. O que importa é que Lula é da democracia. O que importa é que o amor venceu. O que importa é que a harmonia entre os três poderes, aonde os ministros ficam blindando um ao outro, o Gilmar Mendes vem com essa aberração aí de querer, não, só o PGR é que pode agora trazer impeachment, que a gente sabe que o PGR é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, que já rasgou, cuspiu, que desmoralizou os deputados centenas de vezes, os deputados e senadores. O IOF, a maioria votaram, Alexandre derrubou. Agora, com relação à cassação da Zambelli, derrubou também na canetada. E aí, o Hugo Mota está de joelhos, não teve moral para pautar a anistia. O indicado para ser o relator da anistia foi o Paulinho da Força. Por quê? Foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal, não foi pelo Hugo Mota, não, porque o Hugo Mota está preso diante dos ministros. O Alcolumbre não pode colocar impeachment para frente porque está preso nas mãos dos ministros. O agora Flávio Dino é outro que também está lá de forma política. O Lula indicou 3 amigos para o Supremo Tribunal Federal, e é porque ia indicar juízes de carreira. Veja só a incompetência. E agora nós vemos os ministros tudo envolvido no roubo, no desvio bilionário do Banco Master. O Dias Toffoli tem uma ideia brilhante de colocar sigilo total para ninguém saber o que está acontecendo, porque está todo mundo sujo. O Dias Toffoli, que é o relator que vai julgar o caso do Banco Master, viaja num avião particular com o advogado do Banco Master. Inacreditável. O que eram as conversas que eles estavam trocando ali? Não, falando do jogo do Palmeiras, não. Então não falaram nada do caso que o advogado está lá junto com o juiz. Não houve nenhuma combinação, nada. Como é que a gente vai acreditar nessa Suprema Corte, nesse presidente, nesses deputados, nesses senadores? Não existe. O que é que pode mudar então essa situação aqui no Brasil? O Trump mandando Magnitsky para o Brasil inteiro? Claro que não. Tarifa? Não, isso não resolve. O que resolve é nós ir diante das caixinhas mágicas no ano que vem, depositar nosso voto, não tem o que reclamar, não tem como dizer, não, tem que auditar. Não existe isso. As coisas do jeito que está não existe. Tem que depositar o voto naquelas caixinhas
para mudança e votar com consciência, mudar a maioria dos senadores, maioria dos deputados, tirar o presidente, colocar um presidente de postura, de coragem, fora o Lula, colocar senadores independentes que tenham a moral, a capacidade de colocar um presidente também no Senado independente para colocar um impeachment, para tirar Alexandre de Moraes, tirar Gilmar Mendes, impeachment pelo menos na maioria, Dias Toffoli, Flávio Dino, tem que impeachment esses homens, porque senão não muda. A gente já está vendo. Se o Senado não mudar, o Brasil vai de mal a pior. Se Lula continuar, ele já vai indicar 3 e vai ser mais 3, 6. É pior ainda, que é 30 anos cada um que passa. Então, 2026 vai ser um dos anos mais importantes. Cabe a cada um de nós, né? Eu venho aqui, gravo um vídeo, dou um alerta, uma coisa e outra, mas cada um é independente. Se tá bom a picanha e a cerveja que você tá comendo, tá satisfeito, e não, Bolsa Família não sei o quê, se na sua visão você tá satisfeito com o presidente que tá aí, então deixa ele acabar logo com o país, transformar isso numa Venezuela. Mas se você não tá satisfeito, não adianta. Não adianta apelar para Trump, não. Esquece Donald Trump. Ele fez uma coisinha ali, foi muito bom, a Magnífica nas costas de Moraes, da mulher dele, sensacional, muito bom. Mas a gente precisa mudar o Senado Federal. Isso depende dos brasileiros. Os brasileiros é quem tem que mudar. Ou muda agora, ou vai chegar um tempo que vai ser impossível de fazer alguma coisa aqui. Essa aqui é a realidade. Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.